Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Tenho uma palavra para compartilhar com os irmãos nessa sexta-feira e ela está registrada lá no Salmo 46. Diz assim, salmista, os filhos de Corá: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oremos. Obrigado, Senhor, mais uma vez, mesmo confinados, mesmo praticamente encarcerados, sem podermos abrir as portas da Tua casa, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de usar meios dispostos pelo Senhor para nós, igreja, para alcançarmos a vida dos nossos irmãos. Que esta palavra seja edificante, consoladora, confortante e que leve esperança e confiança ao teu povo. É o que eu te peço e assim oro em nome de Jesus. Amém. O ser humano, meus irmãos, tem uma capacidade incrível para o desespero. Quando tragédias e problemas, tribulações como essa do Covid se levantam, nós vemos claramente uma idolatria do medo que toma conta de muitas pessoas. Muitas pessoas ficam atemorizadas, preocupadas por demais se vão contrair a doença, se não vão contrair, como vai ficar a situação econômica. Pessoas estão em depressão, pessoas estão com a sua ansiedade no pico, pessoas estão, de fato, meus irmãos, muito preocupadas com estes dias atuais em que estamos vivendo. Numa rápida busca que você pode fazer em redes sociais ou até mesmo na internet, nós vamos encontrar agora, nesse momento de Covid-19, muitos filmes explorando exatamente esse tema: epidemia, pandemia, doenças. E vocês vão notar o número de pessoas que têm se prendido a esses temas na atualidade. Não só isso, ainda no início de abril, o canal por assinatura, o app por assinatura Netflix, ele, na primeira semana de abril, dos seus 10 primeiros filmes, o seu top 10, 3 falavam de pandemia ou epidemia. Ou seja, as pessoas foram buscar, fizeram uma busca dentro do canal, dentro da Netflix, atrás de filmes que falassem de epidemias e de pandemias. O medo, meus irmãos, e a tragédia acabam por virar um alimento diário na vida das pessoas, sob esse pretexto de estar bem informado. Preciso estar bem informado, preciso estar atento, antenado com tudo que está acontecendo, não posso estar alienado ao que está à minha volta. As pessoas acabam sendo catequizadas diante da TV, diante das redes sociais, diante das notícias. E, meus irmãos, a mídia, como ninguém, sabe oferecer um culto de adoração através de rituais numéricos que escravizam almas. Que rituais são esses?
Quantas pessoas no mundo já foram afetadas pelo vírus? Olha, você viu quantas milhares de pessoas já morreram na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos? Quantos estão sendo atingidos por esse vírus aqui no Brasil? Olha, quantos já morreram no Rio de Janeiro, quantos já morreram em São Paulo? E com isso, meus irmãos, nós vamos nos alimentando diariamente do terror, do medo, de uma agitação na nossa alma. Uma última pesquisa realizada esta semana ainda nos Estados Unidos comprovou que o número de pessoas, o aumento percentual do número de pessoas que estão buscando remédio de ansiedade nas farmácias aumentou em 34%. 34% a mais de pessoas estão buscando remédios contra a ansiedade, contra a depressão nas farmácias americanas, dado o terror e o medo que se abateu sobre a vida delas e está levando todas elas a não crerem numa solução ou, pelo menos por um breve momento, virem a acalmar seus corações através de remédios. E assim a sociedade tem se alimentado de todo este medo, de todo este pavor. Parece que somos atores dentro de um filme de terror. Somos atores dentro de um filme apocalíptico, como o Terremoto ou 2012. Estamos dentro de um filme em que nós somos os atores participantes de toda uma tragédia mundial que está matando quase todo mundo. Mas quando nós olhamos para este salmo especificamente, e temos, na verdade, na palavra do Senhor, no saltério, uma gama de salmos que podem ilustrar para nós a esperança e confiança no Senhor, mas quando olhamos para este salmo, o Salmo 46, o salmo que nós fizemos a leitura, nós vamos perceber aqui, meus irmãos, que não era assim que os filhos de Corá enxergavam as tribulações, os problemas, as tempestades que se aproximavam de suas vidas. Aliás, não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Não só este salmo, mas como toda a Escritura anda na contramão de tudo que nós temos visto no mundo. A Escritura nos ensina a andarmos na contramão da cultura imposta a nós por este mundo. As Escrituras nos ensinam que Deus tem um controle absoluto sobre todas as coisas, ainda que venhamos a estar próximos de pragas, ou de terrores noturnos, ou de flechas, ou de terror de dia ou de terror da noite, ainda que estejamos quase que sendo alçados pelos nossos adversários, pelos nossos inimigos, a Bíblia, a palavra do Senhor nos ensina, meus irmãos, a confiar em Deus. Nos ensina a depositar a nossa esperança no Senhor. Nos ensina a caminhar não só em obediência, mas caminhar segundo a vontade de Deus para as nossas vidas. Seja uma vontade aos nossos olhos boa, seja uma vontade aos nossos olhos ruim. Mas o que importa é que a vontade de Deus prevalece sobre a humanidade, prevalece sobre as nossas vidas. E hoje, neste momento que nós nos encontramos, está prevalecendo, meus irmãos, a vontade de Deus. É assim que Deus quer que as coisas estejam. Portanto, por que os corações andam aflitos? Por que andamos preocupados com o que vestir, com o que comer? Por que estamos preocupados com as contas de amanhã? Se nem sabemos, meus irmãos, se existirá o amanhã? Pois o amanhã, o futuro, todas as coisas do passado, do presente e as que estão por vir, estão nas mãos do nosso Deus, estão nas mãos do nosso Senhor. Quando olhamos, portanto, para este salmo, vemos que os filhos de Corá pensavam e agiam diferente do que muitos de nós estamos fazendo, do que muitos de nós estamos pensando e fazendo nos dias de hoje. Eles declaram aqui, meus irmãos, a confiança no Senhor, mesmo que eles estejam envoltos
por grandes tribulações. Eles falam assim no versículo 1, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Vemos que a fonte de confiança do salmista era saber que Deus estava com o seu povo. Pois se Ele é o nosso refúgio, se Ele é a nossa fortaleza, é porque Ele está presente em nossa vida. É porque Ele nos guarda, é porque Ele nos protege, é porque encontramos nele descanso, é porque encontramos nele o refúgio, é porque encontramos nele uma fortaleza, um castelo onde nós podemos nos esconder. É porque encontramos nele a confiança necessária para depositar a esperança de melhores dias nele. Portanto, essa mesma confiança que os filhos de Corá depositavam em Deus como seu refúgio e fortaleza, é a confiança, meus irmãos, que tantos e tantos cristãos ao longo da história da humanidade depositaram no Senhor, nas perseguições de Nero e dos imperadores romanos, nas mortes no Coliseu, na peste negra, na gripe espanhola, nas perseguições do século XX, nas perseguições do século XXI, na Reforma Protestante. Aliás, Martinho Lutero escreveu o seu hino de louvor Castelo Forte é o Nosso Deus, baseado no Salmo 46. Os filhos de Corá nos mostram, meus irmãos, que a nossa esperança, a nossa confiança deve estar depositada nas ações do Senhor, na soberania do nosso Deus, que tem o controle da história em suas mãos. Devemos, portanto, não só confiar no que o salmista diz, mas devemos exercitar o que o salmista diz em nossas vidas, obedecendo a palavra do Senhor em confiança, em espera pela melhor resposta que vem do Senhor. Nesse momento, meus irmãos, que nós estamos passando da chegada, do advento dessa pandemia no mundo e da epidemia aqui no Brasil, nós precisamos parar de ouvir tantas vozes de morte, vozes de terror, vozes de pânico. Precisamos ouvir a voz de Deus. Deus está nos dando uma oportunidade, meus irmãos, de exercitarmos a nossa fé, de exercitarmos a nossa confiança. Deus está nos dando a oportunidade de renovarmos a nossa fé nele, confiando não na ação mortal de um vírus, mas confiando na ação amorosa, milagrosa, sustentadora e redentora do nosso Deus. O salmista, portanto, para expressar, ele continua com o salmo, para expressar a tamanha confiança que ele tinha no Senhor, ele continua então, e nos versículos 2 e 3 ele traz verdadeiras tragédias que se abatem sobre a humanidade. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, ainda que tudo isso aconteça, ainda que os montes caiam, ainda que os mares estejam revoltos, ainda que o maremoto, ainda que o tsunami, ainda que os terremotos cheguem, eles se refugiam e confiam no Senhor. Essa deve ser a nossa resposta, meus queridos irmãos, às tribulações da vida. Castelo forte é o nosso Deus. Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso consolo, Ele é o nosso cântico, Ele é a alegria das nossas vidas.
Portanto, nós não podemos viver atemorizados. Não podemos viver, meus irmãos, alienados à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos transmite confiança. Nos transmite a verdade sobre um Deus que cuida, que guarda, que sustenta, que faz milagres. O vírus pode estar atingindo muitas pessoas, matando muitas pessoas. Mas nós precisamos confiar no Senhor, de que Ele vai ser aquele que vai nos proteger e nos guardar de todo mal. De todo mal. O salmista continua, meus irmãos. Ele vai nos apresentar aqui depois, a partir do versículo 4, ele vai nos apresentar aqui alguns motivos da sua confiança. Por que os filhos de Corá confiavam tanto em Deus? Por que Davi confiava tanto em Deus? Por que Moisés confiava tanto em Deus? Por que Salomão confiava tanto em Deus? Por que nós devemos confiar tanto em Deus, meus irmãos? 3 motivos que nós encontramos aqui neste salmo. Não quero aqui ser um pastor de números, de características ou estatística, ou enfim, né? Mas esse salmo nos apresenta três motivos, 3 circunstâncias pelas quais nós podemos depositar a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor. No versículo 4, o salmista diz: há um rio. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Há um rio, meus irmãos, que ao contrário dos mares em revolta aqui, descritos pelo salmista no versículo 2, há um rio cujas correntes de água trazem para nós alegria, trazem para nós consolo, trazem para nós conforto, trazem para nós, meus irmãos, regozijo, traz para nós paz. O mesmo rio, as mesmas torrentes de águas purificadoras de Ezequiel capítulo 47, em que o profeta vê tudo à sua volta nascer, porque as águas que estavam saindo do santuário de Deus, das moradas do Altíssimo, eram águas que transformavam árvores secas em árvores com fruto, que transformou a terra seca em terra que deu fruto, que transformou os peixes que estavam mortos num rio morto em peixes com vida. Porque essas águas que vêm desses rios, meus irmãos, são as mesmas águas da vida que estão registradas em Apocalipse capítulo 22, versículos 1 e 2. Águas que trazem vida e curam aqueles que estavam enfermos. Águas cujas margens de uma ponta a outra está ali, na beira daquele rio, na beira daquelas águas, a árvore da vida, como diz o versículo 2. E a árvore da vida que tem tantas e tantas folhas, e que durante 12 meses, durante todos os meses, sustenta o povo com os seus frutos. Esse rio, meus irmãos, cujas águas fluem, cujas as águas curam, cujas águas refrigeram. Essas mesmas águas que foram assunto também entre o Senhor Jesus e a mulher samaritana, quando ele diz para ela que quem beber da água que ele oferece nunca mais terá sede, e elas abastecerão esta pessoa para a vida eterna. Lá no capítulo 4 de João, mas no capítulo 7 de João,
No versículo 38, Jesus diz que quem crer nele, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quando o salmista então expressa a sua alegria de enxergar em Deus um rio, é porque ele sabe que o Senhor derrama sobre nós das tuas águas, das águas que nos consolam, das águas que nos confortam, das águas que trazem para nós descanso. E das águas que também nos alimentam para uma vida eterna, para uma ressurreição futura. Águas que brotam do trono de Deus, do santuário do Senhor, águas que brotam das mãos de Jesus, águas que brotam do próprio Cristo, em quem nós devemos nos alimentar. Ele sacia a nossa sede. Não são as notícias, meus irmãos, não são as informações. Ele é quem sacia a nossa sede. Ele é quem nos transmite segurança. Esse é um dos motivos porque os filhos de Corá confiam e se refugiam no Senhor. O segundo motivo está registrado do versículo 8 ao versículo 10. O segundo motivo é que eles confiavam na soberania de Deus, que Deus tem o controle sobre todas as coisas. O salmista faz a nós um convite a partir do versículo 8. Vinde, vem, olhe, contemple as obras do Senhor, que assolações efetuou sobre a terra. Não só isso, meus irmãos, o Senhor põe termo à guerra. O Senhor, Ele quebra o arco, Ele despedaça a lança, Ele queima os carros no fogo, porque o Senhor é soberano. Ele inicia e Ele termina uma guerra. Ele põe termo a uma guerra quando é da sua permissão, assim como Ele porá um termo neste vírus, assim como Ele porá um termo nestes que estão agora, neste momento, se aproveitando da situação e se levantando como ditadores, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Com atos simplesmente inacreditáveis, demonstrando o que há de pior no coração do homem. No momento em que todos deveriam buscar a paz, buscar o amor, buscar a conciliação e a reconciliação, homens estão brigando pelo poder. E nós, meus irmãos, nos alimentando de tudo isso, quando deveríamos nos alimentar da soberania de Deus, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele tem a história escrita pelas suas próprias mãos. Ele controla o universo, não cai uma folha sequer de uma árvore sem que Deus saiba. Ele conta, tem em contagem os cabelos da nossa cabeça. Ele delimita os dias da nossa vida. Ele nos fez nascer num dia e nos fará falecer no outro. Ele já tem a tua história escrita. Ele já tem os seus passos delineados pela sua soberania. Ele reina sobre nós. Este é o segundo motivo porque os filhos de Corá confiavam no Senhor, porque eles sabiam que Deus estava no controle de todas as coisas. Ainda que a terra estremeça, ainda que tsunamis venham, ainda que os montes se abalem, ainda que os montes no seio dos mares também venham a causar temor e tremor, ainda assim, eles confiavam no Deus da salvação deles. Confie na soberania de Deus. Confie no governo soberano de Deus. Ele é o nosso rei. Ele é o nosso Senhor. E Ele, como o melhor rei terreno, cuida do seu povo. Terceiro
E o último motivo está registrado em 2 versículos que eu deixei por último, 2 versículos idênticos, o 7 e o 11, que diz assim: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eles tinham a certeza de que Deus estava com eles. Eles tinham a certeza de que Deus, que derrama das suas águas, que Deus que é soberano, que é o mesmo Deus que estava ali com eles. Quando olhamos, por exemplo, meus irmãos, lá para o profeta Isaías, no capítulo 7, a promessa do nascimento de Emanuel. Por que nós não temos a certeza também de que Deus está conosco, se Deus já esteve conosco? Se o Deus Emanuel, o Cristo ressurreto, já esteve conosco, já esteve presente nessa terra, confirmando a aliança do Pai com o seu povo, renovando ela através do derramar do seu sangue, confirmando a remissão dos nossos pecados e o perdão do escrito de dívida impagável que tínhamos com Deus. Meus irmãos, Deus está conosco, Deus está contigo. Deus é um Deus presente, Deus não é ausente. Ele enviou o Emanuel para que tivéssemos também a certeza da salvação, da eternidade, de uma ressurreição futura, mas que também que Deus está com o seu povo. Deus está no meio do seu povo, Deus anda no meio do seu povo, Deus fala ao seu povo através da sua palavra. Deus está com a sua igreja nesse momento, meus irmãos. Deus está com a sua igreja. Deus é com a sua igreja. Emanuel é com a sua igreja. O Cristo ungido de Deus é com a sua igreja. Deus está conosco. Confie. Confie, porque aqui o salmista, ele também confirma a aliança de Deus em Jacó. O Deus lá de Jacó, que guardou Jacó, que protegeu Jacó, ele também é o nosso refúgio. Além dele estar conosco, além dele ser Emanuel, além dele estar presente, ele também nos guarda, ele também nos protege, porque ele tem uma aliança conosco e Deus cumpre a sua aliança com o seu povo. Deus cumpre os benefícios da sua aliança para com o seu povo. Pois ele não é um homem para quebrar alianças, ele é Deus. E aquilo que ele estabeleceu como aliança para as nossas vidas, para a sua igreja, ele cumprirá eternamente. Podemos, meus irmãos, para terminar, podemos aqui inferir algumas aplicações para as nossas vidas neste momento. Primeiro, a confiança de Deus não está aliada às circunstâncias, mas sim a quem Ele é. A nossa confiança no Senhor, ela não deve estar baseada no que está acontecendo à nossa volta, porque esta confiança ela não está aliada às circunstâncias. A nossa confiança está aliada à sua aliança. A nossa confiança está aliada a quem Deus é. A nossa confiança está estabelecida nestes motivos aqui exemplificados neste salmo. De que nós nos alimentamos das águas do rio de Deus, de que Deus é soberano, de que Deus governa tudo e todos, e de que o Senhor está conosco. Portanto, o Salmo nos demonstra, meus irmãos, que a nossa confiança ela deve estar depositada em quem Deus é nas nossas vidas. Segunda aplicação, Deus garante a nossa paz nos seus atos soberanos. Deus garante a paz do seu povo nos seus atos soberanos. Deus garante o consolo, o conforto, a segurança, a guarda ao seu povo nos seus atos soberanos. Mesmo nos piores momentos da história do povo de Deus, nas maiores perseguições, o povo só multiplicava.
Quanto mais sangue era derramado pelos cristãos, mais cristãos apareciam louvando e adorando ao Senhor. Porque, meus irmãos, Deus garante a nossa paz através dos seus atos soberanos. E por último, a vida gerada em nós, por meio das águas de Deus Emanuel, nos aquieta. A vida que Deus gerou em nós, pelo derramar do seu Espírito, aquieta o nosso coração, que ele fala no versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquiete o seu coração. Servimos a Deus. Ele é exaltado entre as nações, Ele é exaltado na terra. Aquiete a sua alma, aquiete o seu coração, confia no Senhor, refugie-se nele. Castelo forte é o nosso Deus. Ele é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é socorro bem presente nas tribulações. Guarde o seu coração das más notícias. Guarde o seu coração destas informações que não edificam a sua vida, que só lhe causam falta de paz, angústia, depressão, ansiedade. Refugie-se no Senhor. Guarde-se no Senhor. Confie na palavra do Senhor. Que Ele é teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele é socorro bem presente nos momentos de tribulação. O Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó, o Emanuel, Ele é o nosso refúgio. Quero orar por sua vida, abençoando a sua vida neste momento. Senhor, louvamos o Teu nome, Te agradecemos por este salmo belíssimo, Pai, e pelo compartilhar dele neste dia. Espero que esta palavra chegue ao coração dos meus irmãos como uma palavra de confiança, de esperança, renovando a fé daqueles que estão abalados pelas notícias e renovando, Pai, em seus corações a esperança de que Deus está cuidando de nós. Assim oro e abençoo a vida dos meus irmãos, para a Tua honra, para a Tua glória, e em nome de Jesus. Amém. Vou tentar colocar no final deste vídeo, não desligue, para você ouvir o louvor Castelo Forte é Nosso Deus, de Martinho Lutero. Ouça o louvor, deixe ele falar ao seu coração como esta palavra deve também ter falado ao seu coração. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.